Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento sagrado. Que a graça de Deus acalme a sua alma e prepare o seu coração para este instante de oração e intimidade com o Senhor. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido rápido e cheio de significado. Se esta oração toca o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Esse gesto tão pequeno ajuda o algoritmo a levar esta mensagem de fé para outras pessoas que, neste exato momento, precisam de uma palavra de Deus para encerrar o dia em paz. Meu irmão, minha irmã, a noite chegou e com ela veio o silêncio que o mundo não consegue oferecer durante o dia. Estamos vivendo a semana da Páscoa, os dias luminosos que seguem a ressurreição do Senhor, e mesmo assim, talvez o seu coração ainda esteja pesado. Talvez a alegria pascal pareça distante quando o corpo está cansado, quando as preocupações não descansam, quando a mente insiste em repassar tudo o que aconteceu desde a manhã. Mas eu quero te dizer uma coisa: Cristo já venceu. Ele já atravessou a noite mais escura que a humanidade conheceu e saiu do outro lado, vivo, glorioso, resplandecente. E essa mesma vitória é a sua também. A quinta-feira é um dia que carrega em si a memória da entrega. Foi numa quinta-feira que Jesus se deu por inteiro na última ceia, partiu o pão, lavou os pés, mostrou que amar é servir até o fim, e agora, nesta quinta-feira pascal, ele te convida a entregar nas mãos dele tudo aquilo que você tentou carregar sozinho o dia inteiro, as tarefas que não terminaram, as palavras que saíram erradas, os pensamentos que te roubaram a paz, os medos que tentaram se instalar. Entrega tudo, porque o ressuscitado está aqui, agora, ao seu lado, e ele não dorme. Fecha os olhos se puder, respira fundo e deixa a fé conduzir este momento. Vamos rezar juntos, com o coração aberto e confiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, nesta noite de quinta-feira pascal, eu venho diante de Ti com o coração nu e a alma sedenta da Tua presença. Tu que ressuscitaste dentre os mortos, Tu que transformaste o túmulo em berço de vida nova, eu te peço, aumenta a minha fé, não aquela fé que só existe quando tudo vai bem, mas aquela fé que resiste no escuro, que se agarra à Tua promessa quando os olhos não enxergam saída. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando o meu entendimento não alcança os Teus caminhos. Eu confio em Ti quando o diagnóstico assusta, quando o emprego não aparece, quando o relacionamento dói, quando o futuro parece nebuloso. Onde houver dúvida no meu coração, planta a certeza de que Tu estás no controle. Onde houver medo, derrama a coragem que vem do Teu Espírito. Onde houver vontade de desistir, acende em mim a chama da perseverança. Pai, eu coloco diante de Ti cada sonho adiado, cada promessa que ainda não se cumpriu, cada oração que parece não ter sido ouvida. Eu sei que Tu não te esqueceste de mim. Eu sei que as Tuas mãos estão moldando algo que os meus olhos ainda não podem ver. Não permitas que a incredulidade tome conta do meu coração, Senhor. Não permitas que as notícias ruins do mundo apaguem a esperança que Tu plantaste em mim no dia do meu batismo. Ensina-me a olhar para a cruz e ver não a derrota, mas a vitória.
Ensina-me a olhar para o túmulo vazio e entender que nada, absolutamente nada, é definitivo nas tuas mãos. Nesta noite, eu escolho confiar, eu escolho crer, eu escolho te entregar o que resta deste dia e descansar na certeza de que o Deus que ressuscitou o seu Filho tem poder para ressuscitar qualquer área morta da minha vida. Amém. Espírito Santo, Consolador prometido, sopro divino que renova todas as coisas, eu te convido a entrar nesta noite comigo. Tu conheces cada pensamento que atravessou a minha mente hoje, cada preocupação que tentou roubar a minha paz, cada ansiedade que apertou o meu peito sem que ninguém percebesse. Vem, Espírito de Deus, e silencia as vozes que não são tuas. Silencia a voz da culpa que me acusa sem misericórdia, a voz do medo que me paralisa, a voz da comparação que me diminui. Onde houver agitação, traz o teu shalom, a paz que ultrapassa todo o entendimento. Onde houver insônia, traz o teu descanso que restaura o corpo e a alma. Senhor, eu te peço por aquele irmão que neste momento está deitado na cama com os olhos abertos, encarando o teto, com a mente acelerada e o coração apertado. Toca nele agora. Toca naquela mãe que não consegue dormir porque o filho ainda não chegou em casa. Toca naquele pai que não sabe como vai pagar as contas que vencem amanhã. Toca naquele jovem que carrega uma angústia que não sabe explicar. Espírito Santo, cobre cada um deles com o teu manto de serenidade. Afasta todo o pesadelo, toda agitação noturna, toda a opressão que tenta se aproveitar da vulnerabilidade do sono. Que o sono desta noite seja reparador, profundo, protegido pela tua presença. Que ao fechar os olhos, cada coração sinta que não está sozinho, porque tu, ó Deus, velas por nós enquanto dormimos. Que ao despertar amanhã haja força renovada, clareza mental e disposição para enfrentar um novo dia com alegria. Amém. Senhor Jesus, médico divino, tu que caminhaste pelas estradas da Galileia, curando os cegos, levantando os paralíticos, purificando os leprosos e devolvendo a vida aos que já haviam partido, eu clamo pela tua misericórdia sobre cada corpo enfermo nesta noite. Tu conheces pelo nome cada pessoa que está num leito de hospital agora. Tu vês aquele que está na UTI, ligado a aparelhos, lutando por cada respiração. Tu vês a criança na ala pediátrica que não entende por que sente tanta dor. Tu vês o idoso no quarto do asilo que já nem recebe visitas, mas que ainda murmura o teu nome antes de dormir. Senhor, eu te suplico, estende a tua mão sobre cada um deles, onde a medicina diz que não há mais o que fazer, que o teu poder sobrenatural se manifeste, onde o tratamento é longo e desgastante, concede forças para mais um dia, onde a quimioterapia rouba as energias, que a tua graça sustente, onde o pós-operatório é doloroso, que a tua presença seja o maior analgésico. Cura, Senhor, os tumores, as inflamações, as infecções, as doenças crônicas que limitam e aprisionam. Cura também o coração dos familiares que acompanham, que sofrem junto, que choram escondido no corredor do hospital para não preocupar quem está internado. Dá sabedoria aos médicos, firmeza nas mãos dos cirurgiões, discernimento aos enfermeiros. E para aqueles que esperam um resultado de exame com o coração na boca, concede paz e a certeza de que, independentemente do resultado, tu estás no controle. Amém. Pai de amor, tu que criaste a família como reflexo da tua própria comunhão trinitária, eu coloco diante de ti cada lar representado por quem está ouvindo esta oração. Tu conheces o que se passa dentro de cada casa, as alegrias que se compartilham à mesa, mas também os silêncios que machucam, as palavras que feriram e não foram retiradas, as distâncias que se instalaram entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos que um dia foram inseparáveis. Senhor, onde houver frieza, acende o fogo do teu amor. Onde houver ressentimento acumulado,
derrama o bálsamo do perdão. Onde houver infidelidade, restaura a confiança. Onde houver solidão dentro do próprio casamento, reconecta os corações que um dia se escolheram diante do teu altar. Eu te peço pelo casal que está dormindo na mesma cama, mas com uma muralha invisível entre eles. Eu te peço pela esposa que chora no banheiro para os filhos não verem. Eu te peço pelo marido que não sabe expressar o que sente e se fecha cada vez mais. Senhor, ensina-nos a amar como tu amas, com paciência, com entrega, com perdão renovado a cada manhã, que cada família seja um santuário de paz, um refúgio seguro contra as tempestades do mundo. Protege os nossos lares de toda inveja, de toda interferência externa, de toda armadilha do inimigo que quer destruir o que tu uniste. Amém. Senhor Jesus, tu que na cruz olhaste para os teus algozes e disseste: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu te peço nesta noite a graça mais difícil e mais libertadora de todas, a graça do perdão. Tu sabes que há feridas dentro de mim que ainda sangram quando a memória as toca. Há nomes que eu evito pronunciar, rostos que eu prefiro não lembrar, situações que eu enterrei, mas que não morreram, continuam vivas, alimentando amargura no fundo da minha alma. Senhor, eu não consigo perdoar com as minhas próprias forças, mas tu podes perdoar através de mim. Então eu te peço, entra nesse lugar escuro do meu coração, onde guardo as mágoas e acende a tua luz. Onde houver rancor, planta misericórdia. Onde houver desejo de vingança, semeia compaixão. Onde houver orgulho ferido, que se recusa a dar o primeiro passo, quebra essa resistência com a força do teu amor. Eu perdoo, Senhor, não porque mereçam, mas porque tu me perdoaste primeiro. Eu perdoo aquele que me traiu, aquele que mentiu sobre mim, aquele que me abandonou quando eu mais precisava, aquele que usou as minhas fraquezas contra mim. E eu te peço perdão também, Senhor, pelas vezes em que eu fui essa pessoa na vida de alguém, pelas palavras cruéis que eu disse, pelos julgamentos que fiz sem conhecer a história inteira, pelas omissões que causaram dor. Lava-me, purifica-me, renova-me nesta noite pascal, para que eu amanheça mais leve, mais livre, mais parecido contigo. Amém. Pai providente, tu que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo com uma beleza que nem Salomão em toda a sua glória alcançou, eu entrego nas tuas mãos a minha vida financeira nesta noite. Tu conheces cada conta que precisa ser paga, cada dívida que tira o sono, cada boleto que chega e encontra a conta vazia. Tu sabes o peso de quem abre a carteira e não encontra o suficiente, de quem faz conta e a matemática nunca fecha, de quem trabalha o mês inteiro e mesmo assim não consegue dar à família aquilo que gostaria. Senhor, eu não te peço riqueza, eu te peço provisão, eu te peço o pão de cada dia, a sabedoria para administrar o que tenho, a disciplina para não gastar o que não possuo, a humildade para pedir ajuda quando necessário. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Abençoa o negócio daquele que empreende com suor e fé. Protege o salário do trabalhador contra toda exploração e injustiça. E onde houver desespero financeiro, onde alguém está pensando em desistir de tudo, porque as dívidas sufocam, Senhor, mostra um caminho. Tu és o Deus do impossível, o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Multiplica também a nossa provisão, não para acumular, mas para viver com dignidade e partilhar com generosidade. Amém. Senhor Jesus, cabeça da Igreja, tu que prometeste que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, eu te peço nesta noite, pela tua Santa Igreja, espalhada por toda a terra, fortalece o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos e religiosas que deram a vida a serviço do teu Evangelho. Protege os missionários que estão em terras distantes, muitas vezes sozinhos,
muitas vezes perseguidos, levando a tua palavra onde ninguém mais quer ir. Concede vocações santas, generosas, corajosas jovens, que digam sim ao teu chamado sem medo do que vão deixar para trás. Senhor, renova a tua igreja. Onde houver escândalo, traz purificação. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver mundanismo, traz a radicalidade do Evangelho. Onde houver mornidão, acende o fogo do Pentecostes. Eu te peço também pela evangelização do mundo, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que um dia te conheceram, mas se afastaram, por aqueles que foram feridos dentro da própria igreja e carregam cicatrizes que os impedem de voltar. Senhor, vai buscá-los. Usa-nos como instrumentos, como pontes, como sinais vivos do teu amor, que a luz pascal que celebramos nestes dias alcance os confins da terra e ilumine todo o coração que ainda vive nas trevas. Amém. Mãe querida, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, nesta noite eu me coloco debaixo do teu manto sagrado, como um filho que busca o colo da mãe depois de um dia longo. Tu que estiveste ao pé da cruz quando todos fugiram, tu que seguraste a dor no peito enquanto o teu filho entregava o espírito, tu que foste a primeira a contemplar o ressuscitado com olhos de mãe, intercede por nós agora. Cobre com o teu manto cada pessoa que rezou comigo nesta noite. Cobre os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, os seus colegas. Cobre aqueles que estão longe da fé, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sozinhos, aqueles que perderam a esperança. Mãe, apresenta cada uma dessas intenções ao teu filho Jesus. Tu sabes o que precisamos antes mesmo de pedirmos, porque o coração de mãe sente o que as palavras não conseguem expressar. Guia-nos pelo caminho da santidade, protege-nos de toda cilada do mal. Ensina-nos a dizer sim a Deus, como tu disseste, com coragem, com fé, com abandono total à vontade do Pai. Nesta noite pascal, ó Mãe da ressurreição, enche o nosso coração com a mesma alegria que inundou o teu quando viste o teu Filho vivo, glorioso, vencedor da morte. Que essa alegria nos acompanhe ao longo de todo o tempo pascal e se torne a marca da nossa vida cristã. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos encerrar esta oração unidos em uma só voz, rezando as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou todo vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder do Cristo ressuscitado. Peço que você escreva aqui nos comentários: Cristo ressuscitou e renova todas as coisas.